Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. O meu ponto, né, que realmente me tornou uma pessoa persuasiva, foi pouco tempo antes de conhecer a Malu, mais ou menos um ano antes. Ah, então na balada. Foi. Na pegação. Foi. Eu temos devo. aqui um... Olha. Eu Aprendi devo- a ser persuasivo pegando mulher. É o slogan. Eu usaria termos Hoje vai dar mais problema. nobres, né? Não esses termos. Ah. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu fui um adolescente tímido. Eu tinha muita espinha quando era mais novo. Aquilo afeta a sua autoconfiança, né? A aparência. E aí teve um remédio chamado Rocutan que eu tomei e resolveu o problema. Aí Isso não fiquei, é uma fiquei prescrição apresentado. médica. Não é uma prescrição médica, longe disso. Não tem patrocínio, tá? Só tô contando a história realmente. E aí eu entrei no exército. E eu comecei a namorar. Fiquei um tempo namorando, depois eu fiquei solteiro. E no exército eu ficava a semana toda trancado em um lugar que só tinha homem. Hoje em dia tem mulher na academia militar. Naquela época não tinha. A única mulher que eu via era minha lavadeira, que tinha 50 anos. E já tinha gente pegando. Eu não tinha nem essa opção. Então só tinha o fim de semana pra sair. Era um período muito curto. E aquilo que eu falei, a necessidade faz o sapo pular. É. Como que eu podia fazer em um período tão curto pra conseguir aquilo que eu queria, né? Transar. Eu tinha que me tornar mais persuasivo. Então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo. E a Malu me conheceu quando eu já estava com 10 mil horas de prática nisso. Eu caí na É uma lábia. especialista. Juvenal, Muito eu bom. tinha a copy cert, era um fluxograma, não era uma cópia. Se sim, então tá. Não acredito. Se não, Automação. era. Thiago, era Mas você teve muito... que usar todas em sensacional. mim. Em um Todas. churrasco, eu era o topo da cadeia alimentar, cara. Na balada, dependendo do tamanho do barulho da música, não, porque eu tinha que falar também, tudo. A aparência também já ajudava, né? Se eu ensinasse tudo pra um amigo meu que era muito feio, talvez não desse certo. Mas aquilo me ajudou a ser extremamente persuasivo. Tinha muito... Depois que eu comecei a estudar marketing digital, eu vi que eu usava todos os gatilhos naquela época. A palavra exército era mencionada? Exército? Era. É. Eu tinha um gatilho. Autoridade. Essa daí- Eu tinha um gatilho, eu falava, se o gatilho governo da autoridade. confia em mim para liderar 30 homens armados, você pode confiar. Essa eu não É recebi, isso não. aí. Não Nossa. precisou. Não precisei. Não precisou dessa. Você Entendi. já confiava, você me conheceu através do seu irmão. É, eu Então já tava tinha- pré-aprovado. Já tinha um gatilho. Aprovação social, Mas, é. por exemplo, nessa época, eu lembro que eu usei um gatilho de autoridade com a Malu. Não porque eu quis, mas eu tinha muita gente correndo atrás de mim. Conte-me mais. Ah. Lembra que o pessoal ficou me ligando no carro enquanto a gente tava indo Era pra balada? mentira? Não, se for mentira, eu vou era ficar verdade. indignada. O Amor, Bruno saiu lembra de som. cada coisa. Não, mas é porque porque- isso foi muito marcante. A gente pegou um... Agora, o povo já deve ter ouvido essa história. A gente ia pra uma balada na cidade ao lado. Então, era 15 minutos de carro. E durante os 15 minutos, o Bruno recebeu umas 4 ligações de mulheres diferentes, das quais ele não lembrava. Ancoragem. Nossa, Mas aí nessa, não é possível. então, nessa hora foi o gatilho da autoridade. Lembra de mim? Não sei o quê. Porque Daí ele, começava o fim de semana, todo mundo me ligava. No final, Não quando lembro. parou, você abriu a porta do carro e falou: Você viu que eu recebi 4 ligações? Não então, precisei falar isso. É agora eu já tava ou puta. nunca. Eu já tava assim, que galinha, filho da... E Quase era que eu escassez também, porque eu ia embora. Então, bom. teve um monte de gatilho que fez a gente ficar junto no final É das verdade. contas. Mas eu aprendi Mas isso. eu fiz alguns também. E fez. Que a gente tava... Foi um processo difícil a gente ficar. Tô vendo a primeira mais um vez. motivo de eu ter casado. É, É muito Mas mais sabe fácil. qual é o mais interessante, cara? Quase tudo que eu aprendi em termos teóricos pra depois levar pra prática, eu peguei de um livro dessa grossura aqui. Não era um livro muito grande. O nome do livro era Método Mystery. E tinha um subtítulo, Como Levar Lindas Mulheres para a Câmera, uma coisa assim. Nossa. Você vê que ele tá lendo Eu nem sei se desde esse livro sempre. tá à venda ainda. Pedido de Na indicação de Amazon, livro nos aqui, a primeiros galera já tá pedidos anotando. da manhã. Se esse livro for parar na Amazon primeiro, eu sei que vai ter um peso. Fala de Mas novo, lá ele doutor. tinha Método Mystery. é o nome. Afiliado no livro? Não, o link vai estar aqui com o cupom de... Não tem isso. Mas ele tinha um monte de técnicas pra você usar, pra você gerar isso. Foi quando eu conheci a palavra rapport, por exemplo. Rapport, espelhamento, ver as palavras que a pessoa usa, usar as mesmas palavras, ver como é que tá se comportando, se comportar igual. E testar a pessoa, por exemplo, teve uma hora que eu toquei na Malu e tirei a mão dela. E aí depois eu só botei a mão aqui. E ela botou a mão de volta, sem eu pedir nada. Ih, Cara, olha lá. Nessa mas hora, eu tava nessa hora eu vendo. pensei. Você já Nesse sabia livro que tem tava tudo essas certo. estratégias. Nessa hora eu pensei, eu ganhei. Ganhei. Não, mas vale lembrar para as pessoas que, de fato, eu já tava querendo há muito tempo também. A gente se conheceu, eu tava sentado no sofá, muita vontade na casa dela, ela saiu do banheiro, isso não foi planejado, nem sabia que ela ia sair do banheiro. Ela saiu com o cabelo meio molhado e perguntando pra mãe, cabelo solto ou preso?
Nessa hora eu só fiz assim, virei pra ela e falei, solto. E ela botou a mão e desmaiou, cara. Foi o quê? Já torna a história épica. É Persuasão, mentira, gente, persuasão, é mentira essa senhores. parte. Aquilo Persuasão. ali já foi suficiente, né? Muito bom, cara. Mas, de fato, eu fui de cabelo preso só pra contrariar ele. Cara, E eu achei ele bonito de cara, entendeu? Ele tava todo charmoso e tal. Aí ele não Não, precisa de ele é muita bonitão, coisa, né? né? cara, Perinha é bonitão, mano. no dia que eu conheci Isso a ajuda. Keila, eu tô vendo uma coisa em comum aqui. No dia que eu conheci a Keila, na virada de ano, a gente fez uma festa numa casa de chácara, que era da minha família. E eu fiquei umas 2 horas conversando com ela. E aí teve um momento que tinha uma pessoa ali, uma menina, que eu também tava meio de conversa. E eu acho galinha. que. E eu acho que por A conta. competição, né? Então, cara, eu tô percebendo agora. Então, por conta de eu estar conversando com aquilo, eu acho que possivelmente essa menina tenha desmaiado, passado mal por ter visto isso. E eu, bem inocente, sendo manipulado ali, né? Tadinho. No jogo ali, eu parei de conversar imediatamente com aquilo e fui ver, porque a pessoa tinha desmaiado dentro da minha casa. E fui ver o que tinha acontecido. Então, aquilo ali fez a Keila ficar, tipo, puta da cara, assim. De eu ter parado de conversar com ela pra ver outra menina. Competição. E acho que ali ativou um gatilho, talvez não Total. tivesse ativado, se não tivesse acontecido. isso. Disputa, escassez.